Existe um composto que os fisiculturistas conhecem há décadas, que a medicina funcional começou a usar em protocolos clínicos e que a maioria dos médicos convencionais ainda olha com desconfiança, não porque não funciona, mas porque funciona de um jeito que expõe uma limitação enorme da abordagem tradicional de emagrecimento. A ioimbina age exatamente onde a dieta e o treino não chegam, naquele último depósito de gordura que não sai. A gordura do baixo ventre, do quadril, da região lombar, a gordura que parece ter imunidade ao déficit calórico. Hoje eu vou explicar o mecanismo científico real, o protocolo de uso, os riscos que ninguém menciona e para quem essa substância realmente funciona. Primeiro, o mecanismo, porque sem entender isso você não vai entender por que a ioimbina é diferente de qualquer outro termogênico do mercado. As células de gordura do seu corpo não são todas iguais. Elas têm receptores diferentes na superfície, e esses receptores determinam se a gordura vai ser mobilizada ou retida. Os receptores beta-adrenérgicos, quando ativados pela adrenalina e noradrenalina, promovem lipólise, a quebra de gordura para uso como energia. Os receptores alfa-2 adrenérgicos fazem o oposto. Quando ativados, eles inibem a lipólise e retêm gordura na célula. E aqui está o problema. As regiões de gordura teimosa, baixo ventre, quadril, região lombar, parte interna das coxas, têm uma concentração muito maior de receptores alfa-2 do que receptores beta. Isso significa que mesmo com déficit calórico, mesmo com exercício, essas regiões resistem à mobilização de gordura, porque os receptores alfa-2 estão bloqueando o processo. A ioimbina é um antagonista seletivo dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Ela bloqueia esses receptores e, ao bloqueá-los, remove o freio que impede a lipólise nessas regiões. Com os alfa-2 bloqueados, a adrenalina e a noradrenalina circulantes conseguem agir livremente nos receptores beta, promovendo a quebra de gordura nas regiões que antes eram resistentes. É um mecanismo farmacológico preciso, documentado em múltiplos estudos, com ação comprovada em tecido adiposo humano. Não é termogênico genérico que eleva a temperatura e chama de queima de gordura. É bloqueio receptor específico, com mecanismo de ação claro. A evidência clínica. Um estudo publicado no International Journal of Obesity em 2006 avaliou o uso de ioimbina em atletas de futebol americano em déficit calórico. O grupo que usou ioimbina perdeu significativamente mais gordura corporal do que o grupo placebo, com a mesma dieta e o mesmo treino. Outro estudo publicado no Research in Sports Medicine mostrou redução de gordura corporal em atletas sem alteração de massa muscular. A evidência é mais robusta em pessoas já treinadas e em déficit calórico, não em sedentários com dieta descontrolada. Isso é importante, porque define exatamente o perfil para quem a ioimbina funciona. O protocolo de uso. A dose estudada nos principais ensaios clínicos é de 0,2 mg por quilo de peso corporal, administrada em jejum, e esse detalhe é crítico. A insulina bloqueia completamente o efeito da ioimbina nos receptores alfa-2. Se você tomar ioimbina após uma refeição, especialmente uma refeição com carboidrato, a insulina elevada vai antagonizar o mecanismo de ação e o efeito será nulo. O timing correto é em jejum, 30 a 45 minutos antes do treino. Para uma pessoa de 80 quilos, isso representa 16 mg por dose. A maioria dos suplementos comerciais traz 2,5 a 5 mg por cápsula, o que significa que doses terapêuticas reais exigem atenção ao produto e à concentração. Os riscos. E aqui eu preciso ser direto porque a ioimbina tem um perfil de efeitos adversos que não pode ser ignorado. O mecanismo de bloqueio alfa-2 não é seletivo para o tecido adiposo, ele age em todo o sistema nervoso simpático. Isso significa a elevação da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, ansiedade, agitação, sudorese e, em alguns casos, ataques de pânico, especialmente em pessoas com predisposição a transtornos de ansiedade. Estudos de farmacovigilância mostram que a ioimbina é um dos suplementos com maior número de relatos de efeitos adversos cardiovasculares e psiquiátricos registrados no sistema de notificação da FDA americana. Contraindicações absolutas incluem hipertensão arterial não controlada, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, uso de antidepressivos, especialmente IMAOs e tricíclicos, e qualquer condição cardiovascular. Não é suplemento para uso indiscriminado. É composto com mecanismo farmacológico real e com riscos farmacológicos reais. A ioimbina tópica.
Existe uma formulação manipulada de ioimbina em creme ou gel para aplicação tópica direta na região de gordura localizada, com o objetivo de concentrar o efeito no tecido adiposo local e minimizar os efeitos sistêmicos. A evidência para a formulação tópica é mais limitada do que para a oral, mas estudos preliminares mostram absorção transdérmica e ação local nos receptores alfa-2. Para pessoas que não toleram a versão oral pelos efeitos cardiovasculares e ansiogênicos, a formulação tópica manipulada pode ser uma alternativa com perfil de segurança mais favorável, sempre com acompanhamento médico. Para quem a ioimbina realmente funciona? Pessoas já treinadas, com dieta controlada, em déficit calórico, sem ansiedade, sem hipertensão, sem uso de medicamentos que interajam com o sistema adrenérgico e que têm gordura localizada resistente que não responde mais ao protocolo convencional. Esse é o perfil. Se você está no início da jornada de emagrecimento, com dieta desorganizada e sedentarismo, a ioimbina não vai fazer diferença relevante, porque o problema não é o receptor alfa-2, é o balanço calórico. A ioimbina é uma ferramenta de refinamento, não de base. Resumo do protocolo Doutor. Protocolo. A ioimbina é um antagonista alfa-2 adrenérgico, que remove o freio fisiológico da lipólise nas regiões de gordura teimosa. Dose de 0,2 mg por quilo de peso, em jejum, 30 a 45 minutos antes do treino. Insulina anula o efeito. Evidência mais robusta em pessoas treinadas em déficit calórico. Contraindicada em hipertensão, ansiedade, pânico e uso de antidepressivos. Formulação tópica como alternativa para quem não tolera a versão oral. Não é base de protocolo, é ferramenta de refinamento para quem já fez o trabalho fundamental. No próximo vídeo eu vou falar sobre o exame que seu médico nunca te pediu e que explica por que você não emagrece. Não é colesterol, não é glicemia. É um painel de marcadores que a medicina convencional ignora sistematicamente e que revela resistência à insulina subclínica, inflamação crônica de baixo grau e disfunção metabólica, anos antes de qualquer diagnóstico aparecer nos exames de rotina. Se você faz exame todo ano, recebe tudo normal e ainda assim não consegue emagrecer, esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga sua saúde. Inscreva-se, ative o sininho e não perca. Este conteúdo é informativo e não substitui consulta médica. A ioimbina é um composto com ação farmacológica real e deve ser usada apenas com acompanhamento profissional. Doutor Protocolo, encerrando a transmissão.